Olá! Desde uma situação na qual os passageiros passaram 48 horas esperando pelo incerto em um navio que estava afundando, até um cruzeiro pelo lugar mais tempestuoso da Terra, hoje mostraremos para você alguns incidentes eletrizantes e assustadores que aconteceram na água e poderiam servir de inspiração para filmes de catástrofe. Veja como é difícil se manter flutuando mesmo sendo um gigante. O ciclone tropical que atingiu as costas de Madagascar poderia facilmente ter afundado esse navio, pois a velocidade do vento naquele dia era de cerca de 72 km por hora. Mas a tripulação teve a incrível sorte de ter um prático corajoso e experiente que conseguiu atracar o navio em segurança, mesmo em uma situação tão extrema. Porém, foi preciso usar 3 rebocadores em vez de 1 ou no máximo 2. O Mar do Japão não perdoa erros e aqui está a prova óbvia disso. Esse navio que transportava automóveis foi parar no coração das forças da natureza. Ondas de 8 metros cobriram o navio e literalmente levaram tudo o que estava no convés para o mar. Apesar de que as pessoas conseguiram escapar da tempestade, o mar levou 52 dos 64 carros. Às vezes, o Oceano Atlântico pode ser incrivelmente hostil, algo que foi vivenciado pelos passageiros do cruzeiro Anthem of the Seas. O navio deveria navegar de Nova Jersey para a Flórida, mas a natureza tinha planos completamente diferentes naquele dia. Uma forte tempestade surpreendeu os 4.500 passageiros e os 1.600 membros da tripulação praticamente no momento em que eles deixaram a costa. Enquanto ondas de vários metros de altura batiam nas janelas do transatlântico, os passageiros só podiam torcer para que o navio conseguisse aguentar as dificuldades. Felizmente, o capitão tomou a decisão de retornar ao porto, o que provavelmente salvou muitas vidas. Mas imagine o pesadelo que essa história poderia ter se tornado. Quando pensamos na Itália, sempre imaginamos pizza e mares azul turquesa, mas definitivamente não em tempestades selvagens como essa. Esse navio de carga de 108 metros encalhou devido a uma violenta tempestade no sudoeste da Sardenha. Apesar das forças aéreas e navais terem sido acionadas, as forças da natureza impediram que a tripulação fosse resgatada até o amanhecer. Apesar dessa história ter tido um final feliz, imagine só as horas aterrorizantes que esse pessoal passou enquanto ficou preso nessa armadilha da própria natureza. Fazer um cruzeiro pelo Golfo do México é ótimo, mas só se você não ficar preso no meio do mar por quase uma semana. O que aconteceu foi que um enorme navio de cruzeiro chamado Triumph foi atingido por rajadas de vento de até 110 km por hora. Infelizmente, o navio colidiu com outro navio e foi seriamente danificado. As condições climáticas severas e o tamanho do transatlântico de 14 andares não permitiram que ele fosse rebocado imediatamente, de modo que os passageiros tiveram que passar 5 dias inteiros sem eletricidade e com banheiros funcionando na capacidade mínima.
Algo me diz que as 800 pessoas a bordo tinham uma ideia muito diferente de como seria seu cruzeiro. Às vezes, até mesmo os navios mais potentes precisam enfrentar as forças da natureza. Por exemplo, o DDG-105, um destroyer americano lançado em 2008, foi pego em uma tempestade. Apesar do navio ser equipado com armamentos e sistemas eletrônicos avançados, ele não conseguiu suportar as ondas de vários metros de altura. Dá só uma olhada como foi tudo isso para a tripulação. Um pesadelo que durou 2 dias. É assim que podemos descrever a situação em que ficaram os cerca de 1.400 passageiros e membros da tripulação do cruzeiro Viking. O navio estava navegando da Noruega para as margens do Tâmisa. Quando uma violenta tempestade começou no mar, o motor do navio falhou e ondas de 8 metros inclinaram o Viking. E então o navio começou a se encher de água. A operação de resgate levou 48 horas. As pessoas foram evacuadas o mais rápido possível usando helicópteros e lanchas. Precisamos reconhecer os esforços dos socorristas. Foi somente graças ao trabalho coordenado deles que o terrível incidente não teve vítimas. Um pouso de um helicóptero em um navio é por si só uma manobra incrivelmente difícil na aviação, e somente os pilotos mais experientes conseguem fazê-lo em uma tempestade. Agora veja como é o pouso a partir da cabine do piloto. Perfeito, isso que é ser um verdadeiro profissional. A vida de um marinheiro pode ser extremamente imprevisível, seja por causa de uma onda inesperada, seja pela simples vida cotidiana. Há razões pelas quais os homens têm vidas mais curtas. Por exemplo, às vezes é preciso testar um barco novo durante uma tempestade com ondas de 4 metros. Piadas à parte, esses caras são salva-vidas e, obviamente, precisam testar seus equipamentos mesmo nas condições mais extremas. Você já viu 400 milhões de dólares queimando? Я пошел вниз. А шофер вот он взял. А зачем ему фейр? Ну что, туда пойдет, что ли? Шо с пожарником? Agora você pode dizer tranquilamente que sim. A história é a seguinte: um grande incêndio aconteceu em um navio de carga que transportava carros pelo Atlântico. Havia cerca de 4.000 veículos, incluindo centenas de Porsches, Audis, Bentleys e Lamborghinis. Especialistas estimam que os danos materiais variam de 334 milhões a 401 milhões de dólares. Os danos morais das empresas e dos proprietários dos automóveis não podem ser calculados.
cobras, aranhas, tubarões. Acrescente também a essa lista as piores tempestades. É claro que tudo isso pode ser encontrado na Austrália. E quem pode falar melhor que qualquer um sobre as tempestades é o capitão de um navio de carga que perdeu 83 contêineres ao sair para o mar em um momento azarado. E isso sem mencionar o fato de que toneladas de plástico e outros tipos de lixo foram parar nas praias mais próximas após o incidente. Não gostaria de estar naquelas praias nessa época. Be careful! Oh! Uma tempestade no Oceano Ártico. Se até no vídeo ela parece grande e impressionante, imagine como é vê-la ao vivo. Às vezes, a tempestade acontece não só do lado de fora, mas também dentro do navio. Esse vídeo é tão assustador que depois dele, até os aerofóbicos escolherão um avião em vez de um navio. Se existe alguém acostumado com os caprichos da natureza, essas pessoas são socorristas. Esses caras corajosos responderam a um pedido de ajuda de um barco de pesca que havia afundado devido ao mau tempo. Com apenas um bote inflável, eles correram para resgatar 4 pessoas que caíram nessa armadilha da natureza. Apesar das ondas de 2 metros e das rajadas de vento de 90 km por hora, eles conseguiram chegar ao barco e evacuar as vítimas. Foram esses caras que faltaram durante o naufrágio do Titanic. Algo me diz que depois deste vídeo você vai amar seu trabalho no escritório um pouco mais. Esta é a passagem de Drake, um lugar entre a América do Sul e a Antártida, considerada a rota marítima mais perigosa do mundo. Ventos fortes, clima instável, ondas altas e icebergs fazem desse local um verdadeiro inferno para qualquer navegador. Até os capitães de navios de carga tentam escolher outra rota. Imagine então os navios de cruzeiro. And South America, we're heading back now. We had a relatively quiet passage coming over, but now it's payback time.
O Atlântico Norte é famoso por suas tempestades, mas os pilotos da Força Aérea Dinamarquesa conseguiram pousar um helicóptero mesmo nessas condições climáticas. Um momento para você ficar feliz por estar sentado em frente a uma tela em vez de estar no mar, no noroeste da Inglaterra. Se você fica mareado até andando de carro, é melhor não olhar por alguns segundos. Se você fizer uma viagem longa de navio, prepare-se para viver mudando as coisas de lugar. As ondas fortes não poupam nem mesmo esses gigantes. As you can see, rolling like no other. It's getting trashed as we speak. Yeah. That's Nate. Não sei como é para a embarcação em si, mas provavelmente não é a sensação mais agradável para o seu proprietário vê-la afundando o bico na água. Qualquer marinheiro deve ter um estômago forte e um excelente aparelho vestibular, pois não é todo mundo que consegue suportar esse balanço do mar. Imagine olhar pela janela do navio dentro de sua cabine, navegando pelo Golfo de Biscaia, e de repente uma onda de 9 metros se aproxima. Nunca se sabe quando o mar vai querer que você se refresque um pouco. Imagine a força dessa onda para conseguir quebrar as janelas.